Vestígios de glória. Coloca pra gente aqui. O Davi mandou bem. Vestígios de glória. Nós estamos retomando aqui na nossa igreja uma série de reflexões que nós começamos no ano passado. Ano passado nós nos propusemos refletir acerca dos 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo performou durante o seu ministério terreno. Os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos e mais João, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles eventualmente apresentam e narram para nós 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou enquanto esteve ministrando entre nós em seu ministério terreno, encarnado entre nós. E esses 35 milagres, eles fundamentalmente são justamente isso que a temática dessa série está tentando propor. São vestígios, são indicações acerca daquele que performa o milagre. Normalmente a gente vai para as Escrituras e lê esses relatos acerca dos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, e o nosso interesse é discutir o milagre, é discutir eventualmente quem recebeu o milagre, quem foi abençoado, quem foi curado, isso ou aquilo. Mas fundamentalmente, os milagres que o Senhor Jesus Cristo performou foram, performados para nos mostrar quem Ele é. Por isso, conhecer os milagres que o Senhor Jesus Cristo performou significa conhecer aquele que performou os milagres. Por isso, no ano passado nós começamos essa jornada, visto que nós entendemos que fazer um tiro de 35 domingos, cada domingo um milagre, isso ia matar a igreja. Já pensou? Se um ano tem 52 domingos, imagina uma série de 35 domingos, né? Quase um ano inteiro refletindo sobre cada um dos milagres de Jesus. Então isso não ia dar certo. Então a gente começou no ano passado, vimos os primeiros 9 milagres que o Senhor Jesus Cristo performou, e hoje vamos, nesses próximos 2 meses, refletir sobre os próximos milagres. Hoje nós começamos com o 10º milagre que o Senhor Jesus Cristo performou, este milagre que diz respeito ao servo, à cura deste servo do centurião de Cafarnaum. Agora, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente precisa eventualmente desmistificar alguns conceitos que nós eventualmente, afirmamos de maneira às vezes quase que inconsciente. Na nossa ideia de gente evangélica que somos, a gente acha que conversão muitas vezes diz respeito a um evento pontual na nossa história. Quando alguém eventualmente veio e pregou o evangelho para a gente, contou e nos falou sobre o pecado, nos falou sobre Jesus, nos falou sobre a graça, nos ofereceu a mensagem para que creiamos naquilo que estava sendo pregado a nós, e eventualmente nós aceitamos, ou nós dizemos ou confirmamos que cremos naquilo que nos foi informado, e eventualmente alguém disse assim: então agora, a partir de agora você é crente, você é um novo convertido. Essa é a sensação que a gente tem. Quando a gente vai pregar, inclusive, o evangelho para alguém que está perto de nós, né? A gente vai, falar do evangelho para alguém, para o nosso parente lá que não conhece a Jesus, para aquele colega do trabalho, eventualmente alguém que seja próximo de nós, a gente tem essa ideia de que a gente vai lá, a gente conta uma história sobre a morte, a vida de dores, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A gente fala sobre, o sacrifício perfeito de Cristo que paga pelos nossos pecados. Então, se você crê nisso, você será salvo. E é verdade, isso daqui é verdade. Eu não estou dizendo que isso seja mentira. Mas a nossa ideia de conversão, então, é isso. É um ponto na história. E alguns de vocês, eventualmente, podem dizer assim: é verdade, pastor, isso aconteceu comigo, né? Alguns de vocês poderiam me interromper aqui e dizer assim: de fato, isso foi o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, nunca tinha ouvido falar sobre a fé, nunca tinha ouvido falar sobre o evangelho. Alguém um dia chegou para mim, contou, eventualmente eu fui numa igreja, fui numa cantata, apareceu alguém lá que era crente, disse para mim do evangelho, eu me converti. Só que é interessante, meus irmãos, é que nesse texto nós temos uma descrição de um processo de conversão do coração que, como eu acabei de dizer, é processo. Este centurião,
ele chega à fé salvífica, a fé verdadeira, confessa verdadeiramente quem Cristo é, através de um processo. E o fato de o texto falar para a gente que esta conversão deste homem foi um processo, eu não estou dizendo necessariamente que toda e qualquer experiência de conversão que aconteceu de maneira pontual, ela é mentirosa. Não estou dizendo isso por quê? Porque nós temos um Deus que opera tanto pelo processo quanto pelo evento. Mas é muito importante a gente entender isso na mente do autor Lucas aqui, do evangelista, porque Lucas está querendo descrever a nós um processo que está acontecendo no coração deste homem. Outra coisa que a gente precisa entender de maneira preliminar é o fato de que Lucas, ele é dos evangelistas o que menos dá atenção às personagens das classes altas da sociedade. A maioria dos eruditos dos estudos do Novo Testamento, dos estudos dos evangelhos, eles são unânimes em dizer que o livro de Lucas, ou o evangelho de Lucas, ele enfatiza o ministério de Jesus entre os pobres, entre aquelas castas mais rebaixadas, entre aqueles indivíduos que eventualmente não gozavam de proeminência social. Portanto, narrar para nós o processo de conversão de um centurião romano é algo que precisa fazer a gente parar e prestar atenção. Porque certamente Lucas tem uma agenda com isso. Certamente Lucas, ao parar esse processo e falar, agora deixa eu te contar a história da conversão de um centurião romano. Isso precisa a gente falar assim, opa, peraí, porque aí a gente precisa entender isso daqui. Porque Jesus, no Evangelho de Lucas, ele é narrado como aquele que ministra entre os descartáveis da sociedade do primeiro século. E quem que era o centurião? Como o próprio nome sugere, um centurião romano, dentro do Império Romano, era um soldado de alta patente, que hoje seria mais ou menos o equivalente de um sargento da polícia militar ou do exército. E debaixo dele estava um destacamento do exército romano de 100 a 120 homens. Por isso, eles eram chamados centuriões. E esses centuriões, eles gozavam não somente de uma autoridade dentro da hierarquia do exército, mas eles também gozavam de proeminência social, visto que eles carregavam a insígnia do Império Romano, eles eram indivíduos fortemente assediados pela sociedade. Eles eram indivíduos que eram meio que tratados muitas vezes como gente, como popstars, como gente que tinha, enfim, audiência, como gente que era procurada se dar bem ou estar em bons lençóis com o nosso amigo centurião da cidade, significa estar numa boa. Porque no anel do centurião está Roma, está a autoridade romana. Então é bom, é melhor ser amigo do centurião. E este centurião de Cafarnaum, ele aparentemente era um homem muito amado. O texto fala para nós que quando ele envia os líderes da religiosidade de Israel, ali de Cafarnaum, ali para Jesus, estes homens, eles apresentam o centurião de maneira bastante positiva e bastante antagônica àquele perfil clássico dos centuriões romanos. Os centuriões romanos eram conhecidos como homens duros, homens violentos, homens de muito poder e eventualmente abuso de poder. Mas este daqui é diferente. Este daqui, aparentemente, é um homem que leva a sério a vida alheia. Ele está cuidando de um servo. Em dias em que os oficiais romanos tratavam a vida como algo absolutamente descartável, um centurião que está preocupado com a saúde do seu servo é algo que foge do padrão. Mais do que isso, ele é um homem que goza boa relação com os judeus. Os judeus vão dar um bom testemunho deste homem ao próprio Jesus. Eles dizem, olha Jesus, ouve o pedido deste homem, porque ele é amigo da nossa nação. E mais, ele é generoso. Ele construiu a nossa sinagoga.
Aqueles que já estiveram lá na Terra Santa, lá em Israel, especialmente ali na região da Galileia, e já visitaram as escavações arqueológicas de Cafarnaum que existem lá, você sabe do que eu estou falando. Existe ainda a base dessa sinagoga que muito provavelmente foi patrocinado por este centurião. Sobre esta base desta sinagoga, surgiu posteriormente uma sinagoga bizantina, mas você chega lá, você vê a construção, e a base da construção ainda está lá, o original, por assim dizer, provavelmente subsidiado por este centurião. Por que estou dizendo tudo isso? Porque esse centurião, ele está na posição mais perigosa que alguém pode estar no que diz respeito à sua caminhada de fé. Porque, meus irmãos, se você é como eu, se eventualmente nós estamos lendo esse texto de maneira honesta, a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente é como este centurião, que se relaciona com Jesus num primeiro momento, a partir do que ouve falar, a partir de uma mediação de terceiro, ou a partir dos critérios da religiosidade. A gente se relaciona com Deus como este centurião está se relacionando com Jesus num primeiro momento. Ele envia os líderes da religiosidade dos judeus a Jesus. Então isso quer dizer que ele goza de um bom relacionamento com eles. Embora ele não seja judeu, ele seja um gentil. Embora ele não seja alguém que professe a fé dos judeus, ele está em excelentes lençóis, em boa relação com estes homens. Ele é alguém que faz boas obras, como eu disse a você, generoso. Subsidiou financeiramente a construção da sinagoga de Cafarnaum. Mas é alguém que só ouviu falar de Jesus, terceirizou a sua relação com Jesus a partir do outro. E, meus irmãos, a minha experiência pastoral, que não é muito grande, eu sou pastor há 15 anos. A minha experiência pastoral me mostra que a grande maioria dos evangélicos com quem já cruzei, eles são como eles estão no estágio deste centurião. Se relaciona com Deus, se relaciona com o Senhor Jesus Cristo a partir do outro, a partir do pastor. O pastor é crente pelas ovelhas, já viu isso? Quando aperta o cinto lá na nossa casa, a gente vai falar com a vovó, né? Porque é a vovó que tem um joelho calejado, a vovó que anda com Deus, a vovó que tem um relacionamento sério com Deus, a vovó que sabe o que é andar de maneira íntegra com o Senhor. A vovó é que é aquela vovó, mulher de oração, mulher que teme ao Senhor. A vovó, então apertou o cinto. A primeira pessoa que a gente vai procurar é falar: vovó, ora por mim aí. Estou correndo o risco de receber o aviso prévio. Ô, vovó, ora por mim porque a criançada aqui está se perdendo. Essa é a geração daqueles que se relacionam com Deus a partir da via do terceiro. É o parasita da experiência do outro com Deus. É o crente que vai parasitando a experiência que o outro tem com Deus, mas ele mesmo não tem experiência nenhuma. Ele mesmo é aquele que não anda com Deus, ele só ouviu falar. Ele só sabe da fama. Ah, esse Jesus aí, ele é um cara muito legal, ele está curando um monte de gente, ele está falando umas coisas bonitas que a gente até posta lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. A gente não sabe de fato quem ele é. A gente envia o outro. E, meus irmãos, essa é uma posição muito perigosa. Porque são justamente a estes que o Senhor Jesus Cristo promete dizer uma das coisas mais duras que vão ser ditas no dia do juízo. Ele diz assim, vão chegar algumas pessoas que vão falar assim para Jesus no dia do juízo: Jesus, expulsamos demônio em teu nome. Jesus, profetizamos. Jesus, a gente pregou o evangelho. Jesus, a gente era membro de igreja batista e não era qualquer igreja batista, a igreja batista reformada. Jesus, a gente participou da campanha, contribuiu com o retrofit da igreja.
Sabe o que Jesus promete dizer a estes? Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca os conheci. Eu não sei quem vocês são. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Talvez vocês se relacionaram comigo a partir do terceiro. Talvez vocês se relacionaram comigo a partir do pai que eu conheço. O pai de vocês eu conheço. A mãe eu conheço. Eventualmente o titio, o vovô, a vovó, essa turma que andava comigo, esses daí eu conheço. Agora você quem é? Quem é você? Essa é uma posição muito perigosa, meus irmãos. Eu sou a terceira geração de crente na minha família. E eu sou um destes que teve que, em um determinado momento, pensar e ponderar diante de Deus e falar assim: será que a minha caminhada com Deus não é por causa da herança que recebi dos meus pais ou dos meus avós, e não necessariamente porque eu quero andar com Deus? Será que eu não estou me relacionando com as coisas de Deus simplesmente por uma questão de cultura familiar? Por uma questão, eventualmente, porque me ensinaram, todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Agora nem ir para a igreja mais precisa, basta ligar o YouTube, né? E eu nem ir para a igreja vem até mim, né? E eu fico lá no sofá da minha sala me relacionando com Deus a partir do outro. O pastor é crente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nenhum pastor desta igreja que é crente por você. Eu sou male crente por mim, você crente por você. Mas a gente corre esse risco de terceirizar a nossa relação com Deus, de parasitar as experiências dos outros e torná-las nossas, mas quando elas não são nossas. E mais do que isso, pela lógica da religiosidade, este é um cara de currículo. Íntegro, generoso, sensível à dor do seu escravo. Em dias em que a vida do escravo não vale nada, este homem de fato é um homem íntegro. Esse daqui é aquele que poderia dizer: olha, pastor, eu sou um cara gente boa. Não trai a minha mulher, estou numa boa, declaro meu imposto de renda em dia. Ó, pastor, tem a carteira da Igreja Batista Urbana, de membresia. Dou o dízimo. Eu não canso de reproduzir a história do irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, que ano que você nasceu? Eu falei: e isso te importa? Ele falou: porque eu me converti em 1974. Aí eu falei: amém, parabéns. E desde 1974, eu não falho no meu dízimo um mês. Aí a gente acha que ser fiel dizimista, nos critérios da religião, vai nos colocar em boa condição diante de Deus. Vai nos colocar com algum crédito diante de Deus. A gente acha que porque eventualmente a gente faz parte de uma igreja relativamente organizada, bíblica, séria, a igreja, a instituição vai ser crente por mim. A gente acha que fazer algum tipo de coisa vai nos colocar numa condição diante de Deus. Este homem, este centurião romano, se para a história aqui, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não basta ouvir da fama de Jesus. Não basta ouvir da fama de Jesus. Não é suficiente. A gente não consegue adquirir créditos espirituais fazendo boas obras, meus irmãos. O profeta vai dizer que a mais bonita e a mais bela das nossas obras é como trapo de imundícia diante do Todo-Poderoso. Trapo de imundícia é um jeito de dizer, um eufemismo para se referir às vestes menstruais das mulheres na antiguidade. As nossas melhores obras é trapo de imundícia. Quanto mais aquilo que a gente faz assim, porque o pastor falou, vou levar as crianças, porque senão minha mulher não vai me deixar sossegado, né? Eu vou levar logo de manhã, porque à noite eu tenho um jogo do Coringão. Esse centurião, ele está numa posição extremamente perigosa, meus irmãos. Porque o seu estado de perdição pode ser maquiado
por critérios absolutamente errados no que diz respeito à sua posição diante de Deus. O seu estado de perdição está sendo anestesiado por obras religiosas, está sendo anestesiado por uma moralidade correta. E, de novo, não estou vendendo então aqui, então quer dizer que vamos tocar o terror? Não. Mas por causa dessas coisas, muitas vezes a gente anestesia o nosso estado de perdição e distanciamento de Deus. Porque a gente tem uma meia dúzia de obras para dizer que a gente participou. A gente tem uns anos aí de jornada e igreja, porque a gente já fez isso ou já fez aquilo. A estes Jesus diz: malditos, apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Só que então este homem cai em si, porque note, eu propus a você um processo. Os religiosos chegam para Jesus representando o centurião, e aí eles falam assim: vai lá, Jesus, pô, o cara é gente boa, né? Ele merece que faças isso porque ama a nossa nação. Ele não está matando judeu por aí que nem os centuriões romanos fazem. Ele construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. E já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus. Interessante que agora mudou o grupo de pessoas que estão sendo enviados. Porque no primeiro momento ele mandou os religiosos. E, gente, o religioso, o pastor não sabe nada da gente. Eu estou absolutamente convicto de que o pastor é sempre o marido traído, é sempre o último a saber dos problemas que a gente tem na nossa vida. Quando chegou no pastor, é porque a vaca já foi pro brejo há muito tempo. É porque o negócio já degringolou muito. Então, quando o meu telefone toca, e aí a irmã ou o irmão desesperado, eu já sei que o estado já está na UTI. Porque a gente sabe enganar o pastor, a gente sabe enganar o religioso. Mas é interessante que agora ele envia os amigos. Porque os amigos, esses são um pouquinho mais difíceis de mentir para eles, né? Porque eles veem a gente quando a gente toma todas lá no casamento do colega, né? Os amigos sabem quem a gente é. Os amigos sabem das mazelas que a gente tem no nosso coração. Os amigos eventualmente sabem do nosso caráter maledicente e mentiroso. O religioso, ok, ele sempre vai ter uma perspectiva bacana. Ah, não, legal, pô, esse cara subsidiou a construção da sinagoga. Agora o amigo sabe aquela festa que a gente foi mais do que deveria. O vizinho sabe, né, os gritos que a gente dá para nossa esposa, porque ele ouve da janela dele. Esse a gente não consegue enganar. Aí estes chegam a Jesus trazendo um reporte agora deste homem, porque depois de olhar para fora, este centurião está olhando para dentro. Ele olha para dentro do coração e ele fala: ah, Jesus, está tudo errado. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Note a completa discrepância entre o discurso dos religiosos e o discurso agora dos amigos que refletem quem ele que está falando. O religioso está dizendo: não, Jesus, ele é digno de que você faça alguma coisa por ele. O religioso vira para ele e fala assim: olha, Jesus, ele é digno. Este homem merece. Este homem é digno, diz o religioso. Porque acredite, quando a gente se mede pelo padrão da religiosidade, a gente sempre vai criar uma falsa espiritualidade. Mas acredite, quando a gente olha para dentro do coração, quando a gente olha para o espelho de manhã cedo, quando a gente acorda, né? A gente sabe os monstros que nós somos. Eu tinha um professor no seminário que falava assim: só nós sabemos os monstros que nós somos. Só nós sabemos o tanto de gente que a gente já matou dentro do nosso coração. Só nós sabemos o tanto de adultério que a gente já cometeu no nosso coração. Só nós sabemos os pensamentos maus que passam dentro de nós. Só nós sabemos o tanto de coisa ruim que a gente já maquinou e costurou dentro de nós. Só nós sabemos a maldade que está dentro de nós. E só nós sabemos o quão indignos nós somos diante de um Deus santo e todo-poderoso. Então agora este homem cai em si. E aqui, meus irmãos, já é a graça operante de Deus. Porque se tem uma das coisas mais belas que Deus pode fazer conosco,
é sondar os nossos corações e mostrar para a gente o quão desesperadamente carentes nós somos da graça de Deus. Neste momento, nós já temos agora um centurião completamente diferente. Não é aquele que diz, senhores religiosos, vão lá e peçam para Jesus fazer alguma coisa. Agora não. Agora já é alguém que fala assim, não, Jesus não é digno de sequer botar o pé na minha casa. Você já se sentiu tão constrangido diante de Deus a ponto de você falar assim, nossa, se Jesus batesse na minha porta agora, eu ia levar ele no Outback, que ia entrar na minha casa, ele não ia entrar não. Eu falo, não, Jesus, então, veja bem, vamos em outro lugar. Porque nós sabemos, e meus irmãos, a gente precisa ser, pela bondade de Deus, humilhados pelo Espírito de Deus, para que a gente tenha a capacidade de reconhecer a indignidade da nossa condição diante de Deus. A gente precisa aprender como esse centurião a dizer, Jesus, tu não és digno sequer de entrar na minha casa. Os teus pés, eles são puros e santos demais para entrar na minha vida, na minha casa, que é essa várzea que é, esse caos que é. Aqui nós temos um homem que caiu em si. Aqui nós temos um homem que, pela operação da graça de Deus, aquilo que a teologia posteriormente traduziu como pelo processo da irresistibilidade da graça de Deus, ele dobra os seus joelhos e ele fala, não sou digno de nada. Mas o interessante é que ele vai dar uma palavra muito, muito, muito interessante a Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele reconhece quem ele é e o seu estado de indignidade, o texto vai falar para a gente que ele manda Jesus manda dizer o seguinte, olha só, Jesus, diz uma palavra, mas, estou lendo o versículo 7, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Porque Jesus, eu entendo de autoridade, está dizendo esse centurião para Jesus. Ele vai dizer, Jesus, eu entendo de autoridade. Eu sei o que é autoridade. Eu também sou um homem sujeito à autoridade e com um soldado sob o meu comando. Então eu viro para um e digo, vá, ele vai. Eu viro para o outro e falo, vem, ele vem. Eu viro para o meu servo e falo, faz isso, ele faz. Eu sei o que significa exercício de autoridade. Só que ao mesmo tempo que ele é capaz de reconhecer o exercício de autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele está reconhecendo que a autoridade dele é limitada. Porque a autoridade sobre 120 soldados é uma coisa. Agora, não tem autoridade sobre doença, né? Ele não tem. Ele não tem autoridade sobre o mundo espiritual, ele não tem. Porque, meus irmãos, é isso que o caos, ele tem o poder de fazer e de gritar a nós. Ele grita a nós a nossa incapacidade de exercer alguma autoridade sobre a realidade que se configura diante de nós. Basta o nosso casamento ir por água abaixo, a gente percebe que a gente não tem autoridade sobre nada. Basta o nosso filho começar a andar, estou aprendendo essa teologia com a minha filha. Minha filha tem me ensinado teologia assim que, como eu já disse a vocês, eu só encontrei na mais fina teologia. Coisa assim que eu estudei só em nível de doutorado, eu estou aprendendo com a minha filha de 2 anos. A minha filha, ela começou a andar. Adquiriu a habilidade de se locomover por si só. Eu descobri que eu não tenho autoridade nenhuma. Para nada. Porque eu falo assim, menina, vem cá. Ela, não. Fica aqui, não. A minha filha, com 2 anos, grita a mim a minha falta de autoridade sobre a realidade que está sobre mim. E você já percebeu como a gente gosta do exercício de autoridade? Eu sou assim, eu preciso admitir. Eu adoro bater na mesa de vez em quando, especialmente na minha casa. Já dei umas carteiradas aqui a alguns líderes aqui da nossa igreja. Menos, tá? Que é a última palavra aqui, ó. Quase dei uma já de Cristiano Ronaldo, né?
Não. O caos ele é perito em gritar a nós a nossa falta de jurisdição sobre a vida, sobre os poderes espirituais, sobre o mal. Aí esse centurião que entende dessas coisas está dizendo, Jesus, eu tenho jurisdição, eu tenho autoridade. Eu tenho o anel de Roma no meu dedo. Onde eu chegar dentro da geografia deste império, eu sou autoridade. Sobre todo e qualquer oficial abaixo da minha patente, eu mando e desmando. Ah, Jesus, mas eu não tenho autoridade sobre o meu casamento quebrado. Eu não tenho autoridade sobre as minhas finanças destruídas. Eu não tenho autoridade sobre o coração rebelde dos meus filhos. Eu não tenho autoridade sobre aquelas relações quebradas que eu ando desfrutando por aí. Eu não tenho. E eu preciso reconhecer que quem tem jurisdição e autoridade sobre essas coisas é o Senhor. Por isso basta uma palavra. Você não precisa nem entrar. Porque quem tem autoridade sobre essas coisas é o Senhor. Ficou muito claro, Jesus, que eu não consigo exercer domínio e autoridade sobre as coisas que de fato importam. E eu preciso clamar por uma palavra. Basta uma palavra, Jesus. Porque enquanto eu não tenho autoridade, não tenho competência para arrumar o meu casamento, tu tens. Enquanto eu não tenho autoridade, não tenho competência para ajeitar a vida espiritual dos meus filhos, que está toda bagunçada, tu tens. Falei para o pessoal da manhã, eu estou chegando na hora em que todo pai começa a me procurar desesperado, falando assim, pastor, meu filho está correndo o risco de perder o ano. E agora, o que eu faço? A minha resposta, de maneira geral, é falar, eu não tenho jurisdição sobre isso. Porque eu não tenho jurisdição sobre nada. Aí o nosso filho, perdendo um ano, grita pra gente a nossa falta de jurisdição sobre as coisas da vida. Aí por isso a gente precisa clamar a um Jesus que tem autoridade sobre essas coisas. A gente precisa procurar um Jesus que tem autoridade. Aí a gente começa a se encontrar. E aqui está a fé deste homem. Porque ele não somente olha para si, mas ele olha para Jesus. E encontra em Jesus alguém que governa soberanamente sobre todas as coisas, e foi isso que eu vim pregar a você essa noite. O lado bom é que apesar de todas as coisas que surgem na nossa vida, que nos quebram, que nos ferem, que nos machucam, que eventualmente nos desanimam profundamente, apesar de todas as coisas, ainda há um homem glorificado, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, governando soberanamente sobre todas as coisas, porque é à voz dele que o universo obedece. E se ele governa soberanamente sobre o cosmos, você acha que ele não vai ter poder e autoridade sobre o teu casamento? Sobre o teu patrão que está lá te aperreando? Sobre aquelas relações quebradas que você andou, sobre aquelas fofoquinhas que você andou fomentando? Sobre o histórico do teu browser na internet? Por isso, a gente precisa ser como esse centurião que diz assim, Jesus, cansei de tentar ter autoridade sobre coisas que não tenho. Cansei de tentar controlar coisas que não controlo. Cansei de me pegar frustrado sobre esta vida, tentando governar e organizar coisas e girar pratos que eu não consigo girar. Por isso eu preciso de ti. Porque enquanto estou absolutamente incapaz, tu és absolutamente capaz. Em outras palavras, nós temos um centurião falando com outro. Nós temos um centurião menor falando com um centurião maior. Porque é interessante, a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, dentre as muitas formas em que ele é descrito como o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsavaot. E esta expressão, ela comunica justamente isso, o fato de que Jesus governa soberanamente sobre todas as coisas. Então este centurião menor está dizendo, a minha jurisdição é tão pequena, Jesus. A minha capacidade de domínio sobre as coisas é tão ínfima. Mas tu és o centurião maior. Tu és aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas.
e por isso eu posso colocar nas tuas mãos o meu servo doente. Eu não consigo dar conta do meu servo doente. E aí então Jesus elogia este homem e fala assim, puxa vida, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Sabe o que ele está dizendo? Não é o sistema religioso que vai me dar isso daqui, que vai me dar esse tipo de fé. É o encontro com este Jesus soberano que vai nos fazer reconhecer quem ele é. Não é a catequese dos israelitas. É o encontro com um Jesus soberano. Ele está dizendo, não é a via da religiosidade, não são os religiosos que vão me oferecer isso. Essa fé verdadeira, ela é fruto de um encontro com Jesus. E aí, então, a gente tem a descrição do milagre. Note que a gente ficou até aqui vendo só o diálogo, né? Aí nós temos, em passant, a descrição do diálogo, do milagre. E ele diz assim, então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. E aqui, meus irmãos, eu queria corrigir alguns preceitos muito errados que eventualmente a gente alimenta dentro do nosso coração acerca da operação sobrenatural do nosso Deus. A gente, neste mundo da Marvel e da DC Comics, a gente acha que os milagres de Jesus, eles nos foram narrados para nos apresentar uma figura de um ente mágico. Tipo Doutor Estranho, né? Ele roda a mão, aí faz os negócios acontecer, né? E aí a gente acha que vai chegar nos evangelhos e vai encontrar esse Jesus do abracadabra, esse Jesus do DC Comics, esse Jesus que é o Jesus da operação do sobrenatural. Porque a gente foi ensinado de maneira muito errada a achar que milagre é a suspensão da ordem natural das coisas, né? Então, a gente foi ensinado a pensar que quando Deus opera um milagre, ele está suspendendo a ordem natural das coisas. Então, você tem lá na cadeira de roda o Zé. Aí a gente olha para o Zé na cadeira de roda e de repente Deus cura o Zé. E a gente fala assim, houve uma suspensão da ordem natural das coisas. Aquele cuja a ordem natural estava decretando que ele estivesse na cadeira de rodas, agora Jesus veio, suspendeu esta ordem natural e levantou este homem da cadeira de rodas. Amém? Aleluia. Né? É isso que a gente está acostumado a ouvir. Só que os milagres do Senhor Jesus Cristo não são isso. Os milagres do Senhor Jesus Cristo são justamente o contrário. Os milagres do Senhor Jesus Cristo são a suspensão da ordem antinatural. Porque nós não fomos criados para a cadeira de roda. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para a degeneração. Nós não fomos criados para as rupturas relacionais que nós enfrentamos. Nós não fomos criados para o caos. Então, quando Deus ele vem e opera um milagre, ele está dizendo, eu estou indignado com estas coisas. É uma santa indignação de um Deus Todo-Poderoso dizendo, eu não os criei para essas coisas. E aí, ao operar um milagre, ele nos dá um vislumbre da sua glória, um vislumbre da glória que há de vir. Ele nos dá um vislumbre daquele lugar, daquela realidade de existência que nós estamos aguardando. Quando não vai mais haver choro. Quando não vai mais haver ranger de dentes. Quando não vai mais haver angústia. Quando não vai ter mais morte. Quando não vai mais ter nenhuma dessas coisas doença. Porque todas essas coisas nós escolhemos em nosso pai Adão, no dia em que nós nos separamos do nosso Deus. Nós escolhemos um mundo de cadeira de rodas. Nós escolhemos um mundo de servos que adoecem. Nós escolhemos para nós um mundo em que o caos se estabeleceu. Só que numa santa indignação, graciosa indignação, Deus fala, eu vou suspender a ordem antinatural. Porque nós não fomos criados para essas coisas. Aí ele opera o milagre. Ele faz o paralítico levantar, ele faz o servo se restabelecer, ele faz aquela situação aparentemente falida ter novamente vida, ele faz aquele casamento destruído
ser tratado, porque isto é a suspensão da ordem antinatural. E neste processo, Jesus nos dá um vislumbre daquilo para o qual nós fomos criados, daquilo que nós deixamos lá atrás, mas que pela graça de Deus, a gente está caminhando para lá. Os milagres do Senhor Jesus Cristo são lembretes de esperança, dizendo: vocês não foram criados para essas coisas. Vocês estão caminhando em fé para uma realidade em que todas essas coisas um dia serão aniquiladas. Todas essas coisas um dia serão destruídas. Todas essas coisas um dia vão acabar. Sabe, a lágrima dos teus olhos, mamãe, pelo teu filho, vai acabar um dia. Pelo teu marido, vai acabar um dia. Pelas frustrações e feridas da vida, essas coisas vão acabar um dia. Por isso que estes milagres são vestígios de glória. São vislumbres da glória de Deus, nos mostrando aquilo para o qual nós fomos criados e aquilo que nós perdemos no Éden. Agora, o segundo conceito errado é que a gente, de novo, acha que milagre é para a gente ter uma visão de Jesus como super-herói, como se ele fosse o Superman, né? Já que Jesus ele levanta da cama o servo doente, já que Jesus faz o milagre lá e cura o paralítico, já que Jesus trata o meu casamento, já que Jesus cura e faz e opera, logo ele é o Superman. Não. Porque todos os milagres do Senhor Jesus Cristo nos foram narrados no Evangelho justamente para tornar Jesus não Superman, mas alguém, e me perdoe o neologismo, alguém matável, alguém perfurável. Se você voltar em João 11, você vai encontrar a descrição do Senhor Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. E é interessante que logo depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita Lázaro, o Evangelho lá no capítulo em João 11, ele vai nos dizer que depois daquele evento, os líderes de Israel procuravam uma razão para matá-lo. Jesus não faz milagre para ser Superman. Jesus faz milagre para se tornar semelhante a mim e a você. Para poder se tornar perfurável. Para poder se tornar matável. Para poder se tornar alguém que é conduzível à cruz. Para que na sua morte, no seu sacrifício, a gente encontre vida. Para que na sua doença, a gente seja curado. Para que no seu sofrimento, a gente encontre esperança. Para que nas suas chagas, sejamos tratados. Nós não temos um Jesus que opera milagres para ser um Superman. Nós temos um Jesus que opera milagres, em primeiro lugar, para nos dar um vislumbre da glória. Para nos dizer: eu também estou indignado com isso. Eu também estou indignado com esse caos estabelecido sobre a terra. Por isso eu quero dar alguns vislumbres a vocês daquilo que há de vir. Daquilo para o qual vocês nunca deveriam ter saído. E também eu vim me tornar alguém semelhante a vocês, porque é justamente performando milagres que Jesus se torna alguém que é perfurável. No super-homem não entra cravo. Na pele do super-homem não tem cicatriz. Na pele do super-homem não tem marca. Mas naquele que performa verdadeiros milagres, neste tem cicatrizes, neste tem feridas, neste tem marcas, porque são justamente estas marcas que nos curam. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, como desesperadamente a gente precisa de Jesus. Esse centurião maior. Obrigado porque ele decidiu operar o extraordinário. Não para ser conhecido como um guru curandeiro, mas para ser um Deus que morre por nós. Para ser um Deus que sangra por nós. Para ser um Deus que é conduzido à cruz por nós. Pai, como a gente precisa encontrar esse centurião maior que tem autoridade sobre todas as coisas, que tem o poder de simplesmente pronunciar uma palavra e curar
absolutamente toda a nossa realidade, tratar absolutamente todas as áreas da nossa vida. Com uma única palavra, somos curados. Por isso, Pai, vem e nos cura essa noite. Nos cura no corpo, nos cura na alma, nos cura no espírito, na mente, nos cura nos traumas, nos cura em nossas mazelas interiores, em nossa desconfiguração como gente, em nossa degeneração como crentes. Cansamos, Pai, de tentar controlar aquilo que não controlamos. Cansamos de tentar ter jurisdição sobre coisas que não está na nossa alçada. Precisamos desse centurião maior que vem dizer a nós e dar uma palavra para nos curar e nos tratar. Por isso, Pai, comparecemos como gente quebrada diante de Jesus, porque esse é o nosso lugar. Comparecemos como gente ferida, como perto de Jesus, aos pés de Jesus, porque lá seremos curados e tratados. Por isso, obrigado por um Jesus perfurável. Obrigado por um Jesus matável. Obrigado por um Cordeiro que é imolável para a nossa salvação, para a nossa redenção. Nele nós oramos. Amém.